Tá-se assim desde menina, na garagem, na cantina. Não sei onde eu tô indo, mas sei que eu tô no meu caminho. Não mexe comigo, que eu não ando só, eu não ando só. Olê, 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 olá, Dona Mariana pode entrar. Quantas flores tem no campo, mais amores tem, meu bem. Quando o sol sai lá no monte e a noite terminou. A mancha no tapete parecia mingau, mas não era mingau, que era pessoal? Oi, mas quem quer dinheiro? Como é que uma coisa assim machuca tanto e toma conta de todo o meu ser? É uma vontade imensa que invade meu coração. Nós somos mulheres de todas as cores, mulheres autônomas e emancipadas. Lá na Rua das Pedrinhas, hoje, onde eu fui fazer minhas queixas. Eu já pedi a Oxalá, Papai Oxóssi e Iemanjá e a todas as crianças. O sol chegou, vem trazendo a manhã. Chegou João carregando um violão. Na Madalena revi teu nome, na Boa Vista quis te encontrar. Rua do Sol da Boa Hora, Rua da Aurora vou caminhar. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. Jingle bell, acabou o papel. Não faz mal, não faz mal, limpa com jornal. Eu vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim o céu estava azul. Guaraná, Antártica, brasileiro, Antártica, tudo isso pede um Guaraná. Eu quero um canto de paz, o canto da lua, o canto do vento. Lulala, mas valeu a espera, lulala, com sinceridade. À noite o carro sai rugindo, parecendo fera. Quando vai chegando a Avenida Anhanguera, naquela mesa ele sentava sempre, e eu vivia contente o que eu fiz de manhã. Iracema, você atravessou na contramão. Joga as cascará, joga as cascará, 5-7 é nós fala que é nós. 5-5 a gente sente, sempre confundem a gente. Cara, acho que eu me meti numa roubada com esse negócio de websérie, oh meu Deus. Nossa, gravar uma websérie é muito assunto, é muita coisa pra falar. Duas câmeras, para onde é que eu olho? Sozinho, sem produção. Eu mesmo fazendo tudo. Oi, bom dia, boa tarde. Gravando aqui websérie. Duas câmeras, depois eu faço corte, se der eu faço um corte. Se não der, fica assim mesmo. Olha, websérie Ética, Cultura e Lazer, por Tiago Araújo, palhaço, antropólogo e programador de lazer. São 8 episódios semanais, todas as segundas-feiras, no YouTube. E ontem eu fiz uma live de inauguração no Instagram, uma coisa assustadora. Por quê? Por dois motivos.
porque eu não respirei, falei mais que, né, falei muito, e durou 1h15, menino, assustador. Já chegaram várias críticas me interpelando, me dizendo por que eu estava suado, por que eu gritava, por que o celular estava enfiado na minha cara. Enfim, eu não tenho capacitação para o uso de câmera. Eu não, nos meus cursos de palhaço, eu não fiz curso de atuação na câmera. E nunca falei pra câmera, então essa é a primeira vez, a não ser as ligações, videoconferência de família com os amigos, com as amigas. Então vamos lá. Ontem na live a gente falou sobre os termos que dão nome à série, ética, cultura e lazer. Então, muito brevemente, o que eu não fiz ontem, eu vou falar desses 3 termos e depois vou entrar no tema dessa primeira série, que é o papel social do palhaço, que é um tema que eu desenvolvi bastante no meu mestrado agora em 2017. Depois eu vou falar o nome do mestrado, que é um nome fabuloso que eu amo. Mas vamos lá. Então ontem, ao explanar sobre ética, eu falei da importância da gente ter uma visão investigativa e buscar evidências históricas, registros, documentos, artefatos e compreender as fontes, de onde vêm e como que esses registros são feitos. Porque nada é definitivo e nada é conclusivo. Então, quando a gente faz um estudo de ciências humanas, de ciências sociais, a gente está sempre pronto para ser superado ou para que a nossa informação seja complementada. Por isso, a gente fez um pequeno panorama dos termos, falando dos significados e dos estudos históricos, dos estudos, assim, tentando dar um resumo, uma síntese da mudança de significados ao longo da história do estudo desses termos. Então, por exemplo, ética. Eu dividi, para facilitar, de uma maneira bem simplória, eu dividi o estudo da ética no período de influência grega, que alcança também os romanos, que é um período caracterizado pela reflexão, caracterização, descrição, classificação, análise, associações, né, sobre o termo ética, né? O termo ética como o conjunto de valores que as pessoas recebem ou têm para tomar decisões. Considerando então que política seria qualquer decisão ou atitude que uma pessoa toma, e ética o legado ou a herança que essas atitudes ou que essa pessoa carrega, porque a mesma pessoa pode utilizar de éticas diferentes nas suas atitudes e decisões. As palavras têm significados múltiplos e cada vez a gente engloba mais significados e aprende a reconhecer o significado que uma palavra está sendo utilizada. Então a mesma palavra, dependendo do contexto e de quem diz, ela tem sentidos distintos. Né? A própria palavra política, muitas pessoas consideram o termo política como um sistema, uma estrutura de Estado, né? O que os políticos fazem, né? Mas a política é tudo que a gente faz. Então, a política não é só, é também a sistema e a estrutura de Estado, mas a política é também o que a gente escolhe e decide fazer, né? E a ética, o que a gente carrega, os valores que a gente carrega nessas decisões, né? Em seguida, uma segunda etapa, que é a etapa de influência católica, apostólica, romana, que baseada numa ética cristã, que é apropriada do movimento de Jesus de Nazaré, que inclusive é adorado por N grupos, N tendências, os gnósticos, né, antes do catolicismo ser considerada a religião oficial e principal. Mas o fato é que essa apropriação da ética de Jesus, né, que Jesus prega, ela vai ser utilizada na Bíblia para colonizar, conquistar e dominar os povos. Então é muito interessante porque vai ser estabelecido o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. E se você é mal, você é contra a fé, contra Jesus e logo contra a igreja. Então vira um sistema de combate de outras visões de mundo, né? Se você acredita numa coisa, acredita em outra, não dá para conviver. Tem que ser uma coisa que segue o parâmetro da igreja. Inclusive,
o Nietzsche, ele no livro Genealogia da Moral, ele fala que o bom e o mal, eles são a ideia de bom e mal, né, no período do Império Romano Católico, ele é baseado na ideia de belo e feio. Então o bonito e o feio está associado com o bom e o mal. E finalmente o rico e o pobre. Então o feio é o pobre, o mal é o pobre, o rico é o belo, o rico é o bom. Então aí você já vê como que a manipulação da ética acontece, né? Finalmente, após esse período da Igreja Católica, né, que tem o período medieval, os Estados-nações, vem essa noção de do livre pensar, né, que é o exercício do livre pensar, que está ali no final não me pergunte o século agora, mas então que fala dessa maneira de conceber a ética como uma ética específica dos povos, das comunidades, cada grupo tem a sua ética, tem a sua referência, e que podemos pensar livremente sobre como agir, né? E aí tudo isso influenciado pela noção grega de democracia, que ela é bem distorcida também e bem apropriada pelo sistema, né, gente? Ó, você vê que a democracia, o Brasil é um país democrático e nós estamos em plena ditadura, então é interessante ver como que a própria noção de livre pensar já é aprisionadora, né? Então a gente tá livre, mas tá preso, tá livre de uma coisa, preso na outra. Então, aí finalmente eu completei que a construção da identidade brasileira ela tem uma noção de ética, mas que é uma ética embasada no racismo científico, né? Que é o culturalismo eugenista. Olha que bonito, eu adoro essa palavra, culturalismo eugenista, que define é, que o brasileiro, por ter sido escravizado, colonizado, ele é inferior, infelizmente, fomos colonizados, somos inferiores, mas sem considerar toda o arcabouço, o preparo, a condição espiritual dos indígenas e dos africanos, que já estavam, vamos combinar, né, 1000 anos-luz na frente dos europeus. Talvez não pelo registro fonético do alfabeto, da escrita como a gente conhece, mas dominavam muito mais a agricultura simbiótica, sintrópica, a ecologia, a análise dos astros, a metalurgia, enfim, indígenas e africanos já faziam tudo isso, já tinham uma adaptação e, por que não, a forma de pensar, né, já desenvolvida. E isso é pouco considerado no pensamento da cultura brasileira, então é muito importante considerar que nós estamos em recuperação, em reconhecimento da ciência produzida pelos povos originários e pelos povos de matriz africana. Isso é muito importante. O outro termo que a gente apresentou era cultura, né? Que a cultura não era um privilégio dos seres humanos, mas toda forma de vida tem um sistema de regras, de valores, de condicionamentos para transmitir conhecimento, para sobreviver, linguagens, códigos, símbolos, de modo que toda a forma de vida tem a sua inteligência cultural, né? E inclusive a ciência dos antropólogos é a ciência que estuda a cultura especificamente, mas a cultura é estudada em todas as ciências humanas, e a cultura, sendo um sistema de crenças e símbolos, ela está presente em toda a atividade reflexiva ou de ocupação humana, né? A forma de fazer uma coisa define uma cultura, um modo de ver o mundo. Então é muito interessante porque a gente fala de cultura como se fosse algo para os cultos, os refinados, as pessoas que dominam formas melhores e superiores de fazer coisas, mas a cultura é para qualquer forma de vida. Então, talvez nós estejamos, em termos de estrutura social, tão próximo dos primatas, dos macacos, que a gente nem perceba como que a estrutura humana e a estrutura do macaco, do primata, é parecida, é semelhante, não só a aparência física, como também o condicionamento social, como eles constroem as estratégias de sobrevivência, que mais que o macaco gosta de fazer? Comer banana? Não. Comer banana também, mas de se acasalar, de cuidar dos filhotes, de ensinar, de combater, de guerrear. Macaco também gosta de briga, né? Só ser humano não. E finalmente, aí
dividindo historicamente o estudo da cultura, um período antes do advento da antropologia e um período pós-advento da antropologia. Antes da antropologia, assim, não vou me estender muito, não, mas antes da antropologia, o estudo da cultura está muito ligado ao estudo da filosofia. Depois da antropologia, isso vai acabar se definindo um pouco mais. Mas a antropologia começa com expedicionários e observadores, etnógrafos. Olha, esse nome é bonito, hein? Etnógrafo, etno de etnia e grafo de quem anota, né? Etnógrafo, etnólogos, que são pessoas que estudam outras culturas. Mas isso não deixa de ser um tipo de separação entre uma pessoa e outra, né? Já que todas as pessoas são mais ou menos parecidas, são homo sapiens sapiens, né? Todos somos sapiens sapiens. Não deixa de ser um tipo de distinção que o ser humano usa para definir quem é humano e quem não é humano. Então isso o Ailton Krenak também fala muito, que é a forma como os humanos o Ailton Krenak fala muito. O Ailton Krenak fala muito dessa noção de humanidade. Para falar, e assim, eu citei ele para falar de como que essa distinção entre humanos e não humanos, ela é definidora da noção de cultura. Então os seres humanos são um bicho muito assim humanocêntrico, que acredito que só ele que é humano, a outra tribo, a outra comunidade não é tão humana. Então isso também não é só uma característica da globalização do Ocidente, né, da colonização do Ocidente. Os povos também têm nomes que diferenciam mesmo. E é interessante porque o estudo da antropologia ele primeiro começa analisando um homem primitivo, considerando que a pessoa tribal é primitiva. Depois considerando que a pessoa, ou seja, inferior, né? O primitivo é o selvagem, né? Aí compara o primitivo, aquele lá antigamente, assumiu, tá debaixo das pedras lá, arqueologista, tudo aqueles ossos de gente lá, os artefatos arqueológicos. Aí de repente quer comparar que os povos tribais são selvagens, são semelhantes a primitivos. Depois comparar que os primitivos são. Aí depois vem uma evolução, fala, não, os selvagens, tudo bem, eles são parecidos com os humanos, eles podem até ser humanos. Mas e os estrangeiros, né? Então já vem o estrangeiro como aquele diferente, né? E depois vem o outro, né? Ah, vamos estudar o outro. Como se o que está na outra pessoa não estivesse nele mesmo, como se as culturas não tivessem um ponto de convergência, um ponto de encontro. Então, todos os seres humanos em algum momento se encontram. Onde se encontram? Na sensibilidade, na sensorialidade, na capacidade de realizar tarefas comuns, né? Usar as mãos, polegar do opositor, mesencéfalo, raquidiano e tal. Então, os seres humanos são todos muito parecidos. E essa noção, então, de diferenciação entre culturas, ela foi muito cara para a antropologia, né? Então, hoje a gente já tem uma visão em que a cultura ela deve ser respeitada e observada sem nenhum juízo moral ou de valor, né? Carregando essas noções coloniais aí das bestas feras, dos dissimulados e fornicadores, que é assim que eles tratavam a gente no Brasil colônia, viu? Até hoje eu acho que é bem assim, né? Que os índios são preguiçosos e os pretos são diabólicos, né? E afinal de contas o brasileiro... Puta merda, eu não posso atender agora. E afinal de contas, os brasileiros, o que são, né? São brancos, são negros. Os brasileiros são essa mistura de raças com uma grande porção de influência negra e indígena. E quando pergunta assim, ah, mas eu sou branco, eu sou preto, eu falo assim, olha, você acha que existe algum brasileiro que não seja mestiço? Existe algum brasileiro que trouxe uma herança da Europa branca, sendo que nem os próprios europeus são totalmente de sangue puro, porque eles são povos tribais que também foram colonizados, né? Então, para mim, não existem brasileiros brancos, né? Quem quiser se localizar na condição de branco não está entendendo o que aconteceu aqui ainda, né? Ainda não entendeu, né? E finalmente o último termo, que é o termo lazer.
O termo lazer, porque eu fiz o mestrado em lazer, professora Cristiane Drummond Brito, minha orientadora, um grande beijo, me ajudou muito, nossa, graça, essa mulher é uma santa. E lá eu conheci a ciência do lazer, né? O lazer é uma palavra que tem vários significados ao longo da história, mas a ciência do lazer é o estudo da negociação de tempo, da ocupação humana. Então o trabalho seria uma das atividades do lazer e não o contrário. Isso é muito interessante porque a visão do senso comum é que o lazer é o que a gente faz nas horas vagas. E essa é uma visão antiga do século passado, do período de industrialização, conquista dos direitos trabalhistas, né? Mas a noção atual que a gente trabalha é uma ciência que estuda a ocupação de uma sociedade. E ao analisar o lazer como comportamento, a gente vê a expressão, o sintoma, a evidência de como uma população, uma comunidade se constrói. Então, se você for estudar as cidades brasileiras, né? A gente teve a oportunidade de fazer uma matéria muito legal. Não lembro o nome da professora agora, me desculpa, eu vou anotar na bibliografia, eu vou passar vários textos e várias referências de vídeo. Mas aí, nessa matéria, a gente estudava a história da urbanização de São Paulo. E o banho, que é uma atividade de higiene, mas também uma atividade de lazer, e também de abastecimento de água, tem um papel fundamental na construção da cidade de São Paulo. Você vê, o Tietê está todo sujo lá, a cidade chove todo dia, ainda tem períodos que falta água, né? Como é que é o fenômeno da urbanização progressiva e não planejada ou mal planejada. Mas aí o lazer, então, ele tem esse papel de estudo, de análise, né, de um comportamento de um povo, né, então também é um hábito cultural. E o lazer no Brasil é tão importante que ele está na legislação da Constituição como um dos 5 direitos fundamentais lá. Pode ir lá olhar que um dos direitos fundamentais é o lazer. No entanto, é um direito que é pouco caracterizado, pouco normatizado e eu acho que tem uma intencionalidade aí, porque o lazer, ele tá, dentro do lazer está inscrita também as noções de recreação, entretenimento e esporte, né? Que são mercados vigorosos, né? Então tem muita gente explorando o nosso direito de lazer aí, através da venda de entretenimento, da venda das competições esportivas, né? Então, para dar uma clareada aí sobre os temas principais aí da nossa websérie. E hoje o episódio de hoje é o papel social do palhaço. Então, entrando especificamente no tema do episódio de hoje, nós vamos falar do papel social do palhaço. Então você vê que é interessante que a sociologia pega emprestada as ciências sociais, ciência política, sociologia, arqueologia, antropologia, pegam emprestados termos da biologia ou termos do teatro, né, da arte. Então, papel. O que é papel? Papel de um personagem, né? O papel social. O papel social é o que um ator realiza no seu teatro, mas aqui nós estamos falando da vida de uma sociedade. Então, o papel social vai falar do que cumpre socialmente em termos de comportamento, transmissão de valores e conhecimento, de atitude política. O papel social vai falar disso. E o palhaço é o termo que define um ofício, né? Então hoje a gente até esses dias eu li um texto tão bonito do Bolognese falando da diferença de palhaçaria e palhaçada, né? Porque o termo palhaçada é um termo popular e recorrente no Brasil. Mas ao conhecer o significado de clownerie, né, que é em francês, né, clown em inglês, clownerie uma corruptela assim francesa, né, inglesa. Aí o Bolognese vai e debate sobre isso. Hoje em dia fala-se tanto em palhaçaria, por que usa palhaçaria e não palhaçada? Então são adaptações aí que vêm sendo construídas para identificar e superar certas noções que o ofício carrega ao longo da história, né? Então vamos entrar então no tema do papel social do palhaço? Vamos lá? Podemos começar? Tudo pronto aí? Ó, eu fiz uma cola aqui, ó. Uma árvore do conhecimento aqui, ó. Aqui é a minha árvore do conhecimento. Aqui tá tudo aqui que eu vou resumir aqui hoje. E claro que junto com isso vão as referências de vídeo e de leitura que eu vou mandar no final.
Ah, viu? Coisa que é estudada, preparada, trabalhada. Isso aqui foi, menino, parece uma gambiarra e é. Mas é gambiarra, assim, com muito esforço, tá? Muito custo. E meu compromisso científico aqui, meu compromisso científico é mínimo. Eu vou mandar bibliografia, que são cientistas que eu estudei, mas o jeito que eu falo aqui é um jeito livre. Vocês me desculpam, vocês me dão licença de eu falar do jeito que eu bem entender, do que eu entendi, interpretei e de onde é que eu cheguei com esses estudos. Porque um investigador tem sempre que estar preparado para ser superado ou para ser contra-argumentado. E se vocês quiserem fazer comentários, debatendo, discutindo, se achar que eu falei alguma coisa que não condiz, você bota no comentário que a gente vai debater e quebrar o pau com muito amor e carinho, é óbvio, né? Mas nós vamos quebrar o pau porque o conhecimento é isso, é a construção ali, né? Então vamos lá então. Falando um pouco então, antes de falar do palhaço, que de acordo com nossos estudos é um advento, uma personalidade, um ofício moderno. Oi! Sacanagem, né? Ah, não posso não. Ah, não posso. Tô trabalhando, tô ocupado. Não posso. Puta merda, hein? Sim, 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 que os deuses do teatro nos abençoem, que as deusas da natureza nos abençoem. Vamos lá. Continuando aqui, a nossa. Eu tive que parar aqui porque a família me demandou aqui e eu estou no seio da família, acolhido pelos meus. Então a gente estava falando do papel social do palhaço, construindo um argumento, tecendo uma visão sobre o que é o ofício do palhaço para falar do seu papel social, trazendo assim referências sobre as heranças do ofício, que tem a ver com a presença dos bufões, né, nas cortes, dos saltimbancos e pregoeiros e prestidigitadores nas feiras, como diz o ilustre Mikhail Bakhtin no Cultura Popular no Renascimento, na Idade Média, né? Então a gente falando um pouco desse contexto de ofício, como ofício, né? Uma, um desenvolvimento do ofício do palhaço, que é moderno, que está ligado ao circo de lona, que está muito associada a essa imagem do palhaço do sapato grande, roupa colorida, face branca, né? Maquiagem branca e nariz vermelho. Trazendo um pouco dessas heranças, esses legados que ele carrega, né? O legado dos bufões e estriões, que são os personagens da cultura popular medieval que buscam os serviços, né? Nos centros urbanos, nos feudos e nos castelos, e que também muitas vezes atuam em companhias pagas por mecenas, né, que são os patrocinadores, o nome dos patrocinadores do período, ou pagos pela própria Igreja Católica em busca de um teatro maniqueísta, né, bem contra mal, né, então é um teatro censurado, controlado, executado por esses histriões e bufões e saltimbancos, né? As companhias viajam pela Europa, viajam pelos países em suas carroças e ou com seus badulaques, levando essa cultura teatral. Os bufões estão muito ligados à referência do bobo da corte, mas eles são anteriores aos bobos da corte, né? Os bufões são personalidades da cultura popular das feiras e praças, assim como os histriões, né? Os bufões são uma categoria de histriões. Histriões é um termo amplo e dentro dele estão charlatões, rufiões, sátiros, farsantes, assim como os saltimbancos são todo tipo de salteadores, acróbatas,
equilibristas, funambulistas, né? Sabe o que é funambulista? Você conhece a palavra funambulista? Funambulista é quem anda na corda bamba. Alô, alô aí, Liz Monteiro, que deve estar em Milho Verde essa hora. Funambulista, uma mulher funambulista de Minas Gerais. Assim como os pregoeiros, que são os anunciadores, aqueles que usam o dom do verbo para traduzir e narrar vendas e promoções, recados nas feiras medievais. E, finalmente, os prestidigitadores. Quem são os prestidigitadores? São aqueles que manipulam objetos. Os ilusionistas, que são os mágicos atuais, os malabaristas, que todos conhecemos, os equilibristas, que equilibram objetos de mão ou arremessam objetos em condição de equilíbrio, e os punguistas. Os punguistas também é uma categoria considerada de personalidades culturais das feiras e que dão origem aos palhaços, né? Os punguistas são os batedores de carteira, aqueles que roubam sua carteira sem você perceber, né? Então percebe-se aí que os bufões, os histriões, eles são uma categoria de personalidades culturais e que mantém um limite tênue, uma linha tênue da arte e da vida, né? Não é à toa que os palhaços também são tão marginais e marginalizados, e tem toda essa imagem pejorativa do cigano ou do circense, que é ladrão de galinha e que faz tudo para sobreviver, né? Então tem essa imagem também de estrangeirização ou de desterritorialização do palhaço, do circense, do artista de rua, né? Que é uma referência que até hoje você vê em muitos lugares, aí as pessoas não aceitam, não querem receber os artistas de rua porque tem medo de serem roubadas, medo de serem raptadas. Ai, o circo vai roubar meu filho. Ai, meu bebê. Enfim, tudo isso falando um pouco das heranças de ofício, né? É claro que essas heranças de ofício elas vão muito além, elas são muito mais antigas, como diria Dario Fo, elas encontram traços e rastros nos contadores de história dos períodos neolíticos, paleolíticos, quando os seres humanos ainda viviam em cavernas e comiam carne crua e não sabiam fazer papai e mamãe. Então, nesse período muito antigo, nós temos traços rituais que também são referência para constituir o que nós entendemos como palhaços, porque diferente dos atores de caixa cênica e palco, ou dos atores iluministas, como diria a Miradade, dos atores burgueses, os palhaços operam muito com o estímulo do contexto, do ambiente e do que o espectador traz. Isso traz uma característica interativa, mas antes de ser uma característica interativa, é uma característica ritualística. Então nós vamos falar das questões rituais no trabalho do uso da máscara, né, quando a gente abordar a questão da técnica, né, a construção da técnica do palhaço ou da palhaçaria contemporânea. Mas antes a gente fala dos rituais como traços e heranças muito, muito, muito antigas. Antigas, representadas na presença dos personagens rituais mascarados. Então, uma das linhas de palhaçaria são os seres mascarados, os xamãs e as bruxas, né? Falando então um pouco dos seres mascarados, os seres mascarados são geralmente referências totêmicas de adoração das forças da natureza, totens, imagens, esculturas em que o ser humano adora e revenera a natureza, e em datas e rituais específicos vestem aquelas máscaras e saem realizando o seu ritual, a sua brincadeira, o seu ato de adoração ritual, espiritual. Então, muita atenção
com a diabolização dos seres mascarados, né? Que é uma referência cristã de tornar diabólico todo ser chifrudo, toda máscara de chifre, que são os nossos deuses e máscaras com cornucópia. O chifre chama cornucópia. Olha que nome bonito, menino. São deuses de cornucópia. E esses seres mascarados, eles são cultuados, adorados e protegidos por xamãs, sacerdotes assustadores, sacerdotes que operam no campo do medo e da fé, né, da crença, mas também da exageração, do exagero. Então, esse exagero, e também no âmbito do ritual, né, de criar um procedimento performativo, onde ele vai narrando e fazendo coisas e tocando pessoas, e as pessoas vão sendo levadas por aquele processo, por aquele ritual, e de repente todos estão envolvidos e em rejubilo, em comunhão, e renovando e reforçando seus votos comunitários de fé em seus deuses. Figura dos xamãs. E finalmente, não menos importante, talvez mais importante, a figura das bruxas. As bruxas como contadoras de história, detentoras de conhecimentos panegíricos, conhecimentos de uso de raízes, de orações, com as quais elas reordenam ou desordenam o mundo das imagens e dos mitos humanos. O capítulo 11 do livro da Clarice Píncola Estés, Mulheres que Correm com Lobos, tem uma referência muito bonita sobre as bruxas, que são as Dirty Witches, as bruxas sujas, falando de como que essa noção de pureza e impureza e essa noção escatológica que está ligada ao baixo corporal, ligada ao nojo, como que essa referência das bruxas é tão importante para a cultura popular e para a construção dos mitos. Obviamente que esses traços rituais não ficam separados, não ficam localizados apenas nas tribos, porque os traços rituais também estão na cultura popular da Idade Média. Todos os mitos e toda a linguagem popular da Idade Média está associada, está vinculada com essa noção grotesca e escatológica. Quando eu falo a palavra escatológico, está ligado a mitos de origem e fim da humanidade. Então fala-se de aspectos muito dos quais o ser humano tem muito medo, da morte, da doença, da fome, mas também fala também de uma fusão simbólica e de imagens e símbolos, e que é a noção do grotesco, né? Uma fusão de plantas com seres humanos, com minerais. Então é uma noção bem que está ligado bem a essa fusão, esse caos de imagens e sentidos e seres que habita a imaginação humana. Animais pessoas com corpo de animais, rochas que falam, árvores que falam, animais que se transformam em pessoas, pessoas que se transformam em animais. Então o termo grotesco e a própria cultura popular medieval está muito voltada para esses mitos, assim como os mitos tribais. Mas não podemos deixar de identificar na linguagem popular medieval a presença dessas metáforas e dessa forma de comparação e associação que o ser humano faz do que ele vê na sociedade humana com a natureza, com as plantas e bichos e minerais, de modo que essa linguagem carrega essa fala, esse gesto, essa história, esse mito, essa metáfora carrega toda essa cultura mítica, imaginária e, por que não, ritual da cultura humana. Falando um pouco dessa linguagem popular, essa linguagem ela tem uma característica de alternância
e a alternância também é uma característica comum ao jogo. O turno da fala, né? Passar a fala a outra pessoa, expressar o que se quer com outras formas que não só a verbal, tudo isso constitui o jogo da linguagem e a linguagem do jogo. E o palhaço é um, um, um jogador, né? Ele usa o seu jogo como uma linguagem, estabelece um vínculo com a plateia e se comunica de uma maneira fresca, presente, viva, né? Então isso é uma coisa que é permitida por essa construção dessa noção de jogo, linguagem, linguagem, jogo, que opera no campo lógico, se usa do pensamento lógico, mas também para que usa o pensamento lógico? Para criar a noção de absurdo, né? O não lógico, né? A inversão, a comparação, o exagero, né? Pautados então numa coisa que é normal, natural e que de repente é o inverso, é bizarro, né? E assim também como o xiste, que é o que Freud considera como a matriz da piada, a matriz do riso, aquele momento em que o neurônio, o cérebro do espectador espera algo e de repente esse algo não acontece, ele é surpreendido e ao economizar energia, ele transfere energia para o riso. Assim como as metáforas. Que são as metáforas? As metáforas é a forma mais criativa e inteligente que a humanidade conheceu de educar, de transmitir conhecimento, comparando coisas da natureza, coisas do ambiente com coisas da relação ou da sociedade, de modo que quando você fala, olha, tá parecendo com cara de não sei o que, a pessoa já entende o adjetivo. Ah, eu estou hoje com a cabeça tão cheia como uma panela de miúdos, uma panela uma panela de dobradinha. E então você já entendeu como a minha cabeça está cheia, né? Então a metáfora ela traz essas comparações surpreendentes também, né? Porque aí você associa na hora essa comparação e isso torna tudo também surpreendente. Tudo isso para falar que o palhaço é essa máscara cômica que está presente no circo, na modernidade, que está presente no teatro e finalmente no show de TV e finalmente na publicidade dos mascotes de produtos. No circo está associado com essa aparição entre atos fenomenais e virtuosos de malabaristas, acróbatas, salteadores, funambulistas, mágicos, animais que já não temos, mas que houveram até outro período. São esse entreato que realizam. Fala-se muito que o palhaço é a alma do circo, é o personagem mais importante, mas eu acredito porque ele costura a diversidade que o circo carrega. E obviamente que um bom palhaço fica como uma marca naquele lugar, né? Um palhaço que traz um bordão muito forte e um timing, um tempo muito preciso e consegue criar essa marca na memória das pessoas, né? Uma outra referência é o palhaço no teatro, que está ligado mais à construção da ação física para ser vista de perto. Se no circo são arquibancadas e arenas distantes, onde o palhaço usa grandes máscaras, duas sobrancelhas, grandes cabelos, grandes sapatos, no teatro a estrutura física, espacial, torna tudo um pouco menor, trazendo então uma referência de uma ação física mais refinada, de uma intenção mais corporal do que propriamente plástica, de um bordão menos estridente, e até uma referência que também é interessante, do mímico e da mutabilidade, ou seja, de não comunicar com a palavra, né? Tem uma curiosidade também de que o palhaço era proibido de falar nos circos franceses, não sei bem a data, mas está lá no livro do Bolognese e do Demian Reis, né? Dois livros que falam dessa trajetória
ocidental aí do palhaço. Finalmente, nos shows da TV, onde o palhaço se comunica com o comediante, com o mímico, abre mão de outros recursos de filmagem, de edição, do saco de risos, saco de risos que fala, que aí você escuta uma risada assim como se houvesse uma plateia, enfim, aquilo é um artifício para induzir o momento de riso da piada, né? Porque às vezes o artista vai lá e faz a ação e constrói para que você ria naquele momento, e na verdade o riso vem num outro momento que ele não esperava. Então aquele saco de piadas na minha cabeça, ele serve também para fazer a pessoa saber que é hora de rir, para induzir, para enquadrar o humor, né? Porque o humor também é uma noção cultural. Não adianta você sair daqui querendo fazer um humor em outro continente, usando aspectos e temas da sua rotina que lá na sua comunidade são super engraçados, num outro lugar as pessoas não se identificam e não vão rir daquilo. Por isso os palhaços muitas vezes buscam o que é o tema, o que é a notícia local, para encontrar inspiração e referências para tocar aquele público local. Mas eu estou falando dessa constituição do palhaço como ofício, e antes que eu entre no papel social, eu falo ainda sobre a técnica contemporânea, e é a técnica que eu me submergi e que eu estudei, que é a técnica do ofício do palhaço, e que está ligada a esse controle do timing, do tempo físico, e esse tempo físico ele tem uma referência que é o jogo de triangulação, a triangulação como aquele diálogo visual que o palhaço faz, o palhaço ou a palhaça faz com o seu parceiro de cena, sua parceira, com o público, ou com o objeto e com o público. Então a triangulação é eu olho para o objeto, olho para o público e uso o objeto e mostro como eu usei, uau, e tal, e assim eu faço uma triangulação palhaço, objeto, público, ou então parceiro de cena e público. E assim o jogo da triangulação define esse timing, esse tempo físico que permite criar um padrão recorrente aos olhos do público, onde você, em 3 ações... Ó, gente, eu tô dando a dica aqui, hein? Mas não é só você pegar aí e achar que vira palhaço, não, que vai ter que estudar pra caramba, tem que ralar bonito, viu? Não dá pra achar que escutou as dicas do Tiagão aqui e já sai atuando por aí, não, que não é bem assim, não. Mas o jogo de triangulação então traz esse padrão recorrente que permite que na terceira ação você surpreenda o público. Então na primeira ação eu revelo o que eu vou fazer, na segunda ação eu me preparo e tomo a cumplicidade do público, e na terceira ação eu ia fazer uma coisa e faço outra e surpreendo o público e crio aquela sensação de surpresa, de sensibilização que pode levar ao riso ou levar uma reflexão, uma memória marcante. Um outro elemento dessa técnica física é o xiste. O xiste seriam os efeitos então de linguagem que estão não somente, os efeitos cômicos de linguagem que estão não somente no corpo, mas também estão na literatura, no desenho, na pintura, no cinema. Outras formas então são efeitos cômicos que estão em várias formas de comunicação humana. Então a comparação, a inversão, o exagero, o desmascaramento, e uma série, né? O Zé Regino tem uma tese maravilhosa sobre atuação cômica, que ele fala sobre essas xistes, sobre os efeitos cômicos, assim como o Tomate, palhaço Tomate Ávalos, argentino, mestre maravilhoso também, 2 mestres maravilhosos, que nos instruem com 30 efeitos cômicos. Então o Tomate pega essas xistes e ele desmonta tudo e te oferece 30 efeitos cômicos. Uma coisa fabulosíssima que eu, obviamente, não posso passar aqui numa websérie gratuita, né?
Finalmente, uma outra referência que é o uso da máscara ritual. A máscara ritual não como um objeto que se coloca, apesar que o nariz é o objeto reconhecido como a máscara do palhaço, mas como um corpo que se prepara para trazer uma energia extra cotidiana, um corpo que se equipa, é como se fosse uma armadura, mas não uma armadura física de metais e plástico e qualquer porcaria que usem nas armaduras, mas uma armadura energética e de sensibilidade e de preparação de cada parte do seu corpo. Obviamente que o nariz é a menor máscara do mundo, a gente fala assim, e acaba sendo um uso ritual, o uso do nariz. Então isso aí é até uma coisa que o Márcio Libar fala. Eu não vou impedir as crianças de brincarem, de se fantasiarem de palhaço. Mas um palhaço sabe como usar sua máscara, né? Mais ou menos isso. Essa segunda parte eu inventei. Então o uso da máscara ele é tão melhor desempenhado e tão melhor sensível para o palhaço ou para a palhaça, quanto mais ele valoriza enquanto ritual o uso dessa máscara. E aí quem fez escola de teatro, faculdade de teatro, que não é o meu caso, sabe que o trabalho com a máscara, o trabalho de sala com máscara, máscara larvária, meia máscara, máscara inteira, máscara neutra, e máscaras da comédia dell'arte, enfim, é um trabalho árduo e longo e contribui enormemente com o trabalho do palhaço. Finalmente, a noção de ações físicas, porque a ação física, ela tem, de acordo com os nossos autores aí, né, citando principalmente Stanislavski, Grotowski e Declan Donnellan, que é o que eu estudei mais no final das contas, a ação física é constituída de vários elementos estruturantes e afinadores da ação do corpo do ator, do palhaço, ou da atriz ou da palhaça, e a ação física ela define a dramaticidade da ação, mas a dramaticidade não quer dizer que a ação é menos cômica ou mais cômica, porque o que é cômico é o modo de fazer uma coisa, não o que é feito. Então, a carga dramática ela influi numa ação cômica ou não cômica. Obviamente que a pessoa que tenta intencionalmente ser cômica sem construir um corpo cômico ou uma noção sobre toda essa técnica, pode ser que ela não seja engraçada. Você vê mesmo que uma pessoa que não é palhaça contando uma piada, a pessoa vai contar uma piada, ela tem que ter um tempo ali de esperar a outra pessoa captar o que ela falou para ela completar a piada. Então isso pode ser até um princípio para você observar. Quando uma pessoa conta uma piada e é engraçada e outra não é engraçada, contando a mesma piada, por que isso acontece, né? É porque essa intenção de ser engraçado, ela não está no ato da ação. Essa intenção está lá atrás, quando você escolheu esse ofício. Então não adianta você chegar aqui agora e falar, vou ser engraçado para você, porque você não vai ser. Agora, se você escolheu lá atrás o ofício, aí você foi se iniciando, preparando, criando um ritual cômico, e aí de repente você está com uma ação física pronta para sair por aí atuando e sensibilizando e tocando o coração das pessoas, interagindo. Bom, então agora a gente vai falar do papel social. Finalmente, chegamos ao final. O papel social do palhaço, ou da palhaça, ou da palhaçaria, ou do riso, da comédia. Bom, falando do riso, e voltando um pouco na Idade Média, na fala do Bakhtin ou do Henri Bergson, que são alguns dos autores de referência para falar sobre o riso. Tem outros também, aquele do livro do Minoir lá, a História do Escárnio, né? Que fala que o riso tem esse papel dúbio mesmo, esse papel paradoxal, que ora o riso pode ser algo que aprisiona e que coage, que submete pessoas, né? Multiplicando valores morais e éticos hegemônicos, autoritários, dominadores, como o riso também pode ser esse lugar de libertação, de infiltração, de superação, de rompimento, de desconstrução.
Então o riso tem esse papel paradoxal mesmo, resta saber em que condições ele está sendo construído, ele está sendo gerado. O palhaço, então, ele gera um riso, as pessoas riem. Mas qual é o conteúdo, qual a inspiração, o que alude, qual a referência daquele conteúdo da cena que o palhaço ou a palhaça estão executando, né? Então, são temas muitas vezes elementares e existenciais, né? Estou com frio, eu tenho fome, quero transar. Mas em que condições esses conteúdos são colocados, né? Então isso é um aspecto do papel social, é o modo como a cena, como a performance é oferecida, é conduzida, o bordão desse palhaço, né, dessa palhaça, a assinatura, né, o bordão, para quem não entende, é a assinatura, né, uma palavra que se repete, ou um gesto que se repete, né. Agora, a noção de Branco e Augusto, né, que é o autoritário e o subalterno, ela é uma noção que já traz essa referência de jogo de poder, né? Então, o branco é aquele que é o poderoso, o Augusto é o tolo, e, e de repente o Augusto é que leva a melhor sobre o branco, ou o Augusto é o que tira a paciência do branco. Então é um jogo de alternância que ou contribui, aí isso que é o paradoxo, ou contribui com a manutenção do poder hegemônico, ou dá uma esperança sutil, um gesto de resistência e rebeldia para o povo oprimido. Então essa é uma referência que é polêmica, né, de como que o riso é estabelecido e constituído. Na minha dissertação, se você for ler lá, eu faço uma defesa da festa do tolo, que é uma festa medieval, onde um bufão será rei por um dia, será coroado e destronado por um dia. Então ele será rei, terá todas as regalias que um rei poderá tomar algumas decisões, não muitas, né? Porque é um rei só de um dia, né? E também, imagina, o cara lá faminto, bufão lá, ele rei por um dia, ele vai querer fazer alguma coisa, ele quer comer, quer fazer coisas de conforto, né? Imagino, não sei, né? Mas não sei se ele ordenaria uma guerra. Virei rei por um dia, então faz uma guerra aí. Não acho que não. Mas aí a festa do touro, uma festa medieval, onde esse bufão é coroado e destronado num dia. Mas aí eu percebi que havia um ritual pré-hebraico, isso bem antes então da cultura medieval, sei lá, 5.000 anos, 7.000 anos atrás. Enquanto a cultura medieval tem 1.500, eu estou falando de 2.500, 3.500 anos. Havia um ritual pré-hebraico de sacrifício de um bode para expiar o mal da comunidade, é o famoso bode expiatório, que naturalmente pode ter se tornado uma figura humana, uma pessoa humana. Então, uma pessoa humana que será sacrificada para livrar aquela comunidade do mal. Hã? Parece com quem? Com Jesus, meu querido, Jesus crucificado. Então, na minha dissertação, eu aludo à hipótese, porque a ciência é constituída de hipóteses, afirmações que podem ser superadas ou desconstruídas. Eu acuso a hipótese que Jesus pode ter sido o primeiro, assim, dentro da cultura ocidental, né? Já que quer botar ano zero, o ano de Jesus, vamos lá. Que Jesus possa ser o primeiro bufão a ser crucificado, reminiscente, matriz da festa do tolo. Entra montado de costa no burrinho, dentro da cidade. Metade das pessoas querem que ele fique, metade querem que ele saia. É julgado e crucificado, tem que carregar o seu trono de madeira nas costas, é coroado com uma coroa de espinho, depois é feita uma brincadeira com ele pelos soldados romanos na hora da crucificação, de modo que, para mim, são características claras de um cômico ritual. Além de ser um contador de história, que dissemina alegria, que leva valores de amor e de inclusão, não é isso que os palhaços fazem, os artistas de rua? De modo que eu defendi lá que Jesus pode ser uma das matrizes dos cômicos rituais
para os ocidentais. Claro que muita gente vai falar que isso é uma heresia, porque ninguém respeita palhaço, ninguém gosta de palhaço, palhaço é uma arte menor, então Jesus ser um palhaço, o palhaço ser Jesus, então ninguém quer isso, né? Mas outra referência da festa do tolo, para mim, é que quando alguém chama o outro de palhaço, traz à tona essa carga violenta e agressiva de inferiorização do outro. Então, há algum tempo eu era contra isso, botar narizinho de palhaço no Bolsonaro, uma pessoa chamar outra de palhaço, quando um marido trai a mulher trai o marido, fala, isso é uma palhaçada. Antes eu achava que isso era pejorativo, mas hoje eu acho que o palhaço é tão forte, a linguagem do palhaço é tão forte que ela contamina até mesmo a comunicação agressiva. Ó, que louco, cara. Essa coisa é muito maluca. E tem um príncipe, um rei da Sicília, que é o Filipe, no século XII, que ele estabelece uma lei, Dário Foco fala isso, hein? Estabelece uma lei que fala que não se pode matar mais de um bufão por ano. Ou seja, que tinha famílias da aristocracia da corte que chegavam a matar mais de um bufão. E também fala que não pode estuprar mais de uma camponesa por ano, senão tem que pagar multa. Olha, os caras eles estrupavam um tanto de mulher e matavam um tanto de palhaço numa festinha só. E o que é a pornografia hoje, o desaparecimento de corpos de mulheres ou de homens, hoje de go-go boys, se não um ato sacrílego, assim como o que não é quando você chama uma pessoa de palhaço, se não é um desejo de matar a pessoa. Eu mato esse palhaço. Então o palhaço assassino, quando eu vi o palhaço assassino a primeira vez, eu assustei e falei assim, bom, mas será que o palhaço assassino também não vem para falar que o palhaço não é só aquele ser passivo, aquele bonequinho passivo para você dar uma paulada na cabeça dele? Não, talvez o palhaço seja alguém que venha para te picar e te comer em pedacinhos. Não mexe comigo não. Dá mole aqui não, cochila não. Bom, mas voltando especificamente à questão do papel social, eu falei do paradoxo do riso, né? Então depende do contexto em que o riso é produzido. Rir de outra pessoa é aceitável se a pessoa reconhece e aceita esse lugar. Eu, como palhaço, eu quero que as pessoas riem de mim. Agora, se for rir de uma outra pessoa que não quer que ria dela, deu até um nome aí que chama bullying, né? O novo, como é que fala? O novo evolucionismo darwiniano é o bullying. Quem sofre bullying e supera, quem não sofre bullying não supera. Alguns se tornam palhaços, outros se tornam idiotas, traumatizados por se sentirem idiotas. Então, isso aí você vê a pressão, a força que tem o escárnio, o riso como escárnio, né? Eu acredito que o riso cura, mas ele cura no âmbito neuronal, neurológico, cognitivo. Não tem como você controlar a interpretação, a recepção do espectador do riso, né? Então o espectador ri, ele compara, ele inverte, ele compara, ele observa o exagero, observa as inversões e ele ri. Se você está mantendo a ordem hegemônica ou está indo contra a ordem hegemônica, é uma reflexão que você, como palhaço, tem que fazer. Mas a gente já vê que nos contratos existe um atendimento a uma ordem hegemônica ou não hegemônica. Então, quando um palhaço vai a trabalho, por que ele está ali? Qual é a motivação que levou? Se ele está ali numa roda livre, contando com o dinheiro do público, direto do público, o dinheiro do chapéu, o dinheiro da bilheteria, o compromisso dele é com o público e com a sua visão de mundo, a princípio. Se ele está ali contratado por um mecenas e o mecenas faz, olha, não fala aquela cena não, olha, tem criança pequena, não fala putaria não, não brinca com a coisa do idoso não, então ele acaba que já está atendendo uma orientação, um comando, né? Mas principalmente quando o palhaço leva o senso de humor de um território, de uma cultura para outro território, ele também de alguma forma está tentando incutir, induzir, trazer algo que não é de todo mal, porque é uma novidade, as novidades também são boas, são sempre boas, sempre não, algumas vezes as novidades são boas, mas não deixa de ser uma traição, né? Não deixa de ser levar uma coisa de um lugar para o outro, não deixa de ser uma inserção de uma coisa que não está ali. Então eu trabalhei, por exemplo, uma época eu era galã de açougue, eu vendia, fazia promoção de produtos na porta do açougue. Ali eu estava trabalhando pela hegemonia do consumo e da venda de carne.
Então você entende que ali eu estava num contexto hegemônico, contribuindo com a ordem hegemônica, que é o quê? Compre carne barata. Olha o sobre, compre sobre de galinha. Hoje você vai poder comer uma parte cheia de carne suculenta. É o sobrecu da galinha. Enfim, um exemplo de palhaço hegemônico, de atuação hegemônica que eu passei. Mas eu percebo que o Patati Patatá é uma atuação hegemônica, né? Uma franquia, oferecem produtos, tem um comportamento moral, assim como Ronald McDonald, assim como Bozo, assim como... Lembra aí outro palhaço aí, não precisa de usar máscara, não. Assim como Renato Aragão, né? Que vende esse lugar global, né? Que não... Eu não lembro dele vendendo produto específico. Vocês lembram se Didi vendia algum produto específico? Não, não vendia, não tinha propaganda de produto. Mas ele vendia o Ibope da Globo, a audiência da Globo, né? Os melhores palhaços do Brasil e Mil Aventuras. Outro palhaço hegemônico aí que a gente acompanha, que a gente observa, são os palhaços de Jesus, né? Então, os Estados Unidos tem um fenômeno incrível, Jesus Christ Clown, Clown Christ Jesus, que são os palhaços a favor e como estimuladores da evangelização, né? Gente, se vocês dão uma lida no Google desse verbete que eu falei, Jesus, Clown, Christ, Love and Evangelic, sei lá o que, vocês vão ver que são milhares de palhaços evangélicos fazendo encontros pelos Estados Unidos. Provavelmente é eles que morreram no coronavírus aí, ó, tô brincando, tá? Ó, piada pesada. Mas que trabalha com essa, né, num contexto hegemônico também de evangelização neopentecostante. E finalmente falando da atuação humanitária, então, como um outro elemento do papel social do palhaço, porque a atuação humanitária ela está associada tanto à atuação em espaços alternativos, como atuação em zonas de vulnerabilidade social, como atuação em nome da promoção da saúde, como atuação em hospitais. E existem aspectos éticos aí também que devem ser levantados para construir essa visão de papel social da palhaçaria, quais sejam que são pessoas altruístas, benevolentes, caridosas, que se vestem de palhaços para ir dar bala no hospital, o que é diferente de um profissional que estuda, se qualifica, se prepara e vai ao hospital ou à zona de vulnerabilidade ou à zona de guerra. Um outro aspecto ético aí é do conteúdo de sentido que esse palhaço transporta na sua atuação, né? Então, um palhaço no hospital que veste de super-herói americano, ele atende uma hegemonia de super-heróis americanos. Pode ser que ele seja um palhaço estudado, treinado, qualificado, e isso é legítimo do ponto de vista da atuação técnica. Mas ele indo lá com a roupa de super-herói americano, você entende que ele tá ali por um papel de cura, de libertação, de melhora da vida da pessoa hospitalizada, mas está levando uma referência que, no mínimo, é uma referência imperialista e culturalmente duvidosa, né? Bom, eu gosto de super-heróis, mas eu sinto um pouco de medo que os super-heróis gerem, contribuam com uma lavagem cerebral de consumo de produtos, né? Eu quero a roupa do Batman, eu sou Homem-Aranha. E se esquecem dos nossos super-heróis brasileiros, como o Super Saci, com os pés de redemoinho, pés de vento. Inclusive, você sabe, esses dias, o Ricardo, sociólogo, me explicou que o Saci não tem uma perna só, não. O Saci tem duas pernas. Só que como ele anda num redemoinho, você acha que ele tem um pé só. Nossa, isso elevou tanto a minha autoestima, porque eu sou fã do Saci. O Saci é meu herói. Então o Saci não tem uma perna só, tem duas e anda num redemoinho. Fabuloso. Mas voltando ao tema da questão ética, então, eu estava citando como exemplo um palhaço no hospital, que então a princípio ele está criando uma alternativa de terapêutica complementar, né? Mas ao mesmo tempo levando uma referência de um super-herói americano. Então, essas realidades convivem, não tem como você falar, é isso, é aquilo, tudo está inserido, é uma reflexão que que o artista tem que fazer, que a artista tem que fazer sobre o seu trabalho, né? Assim como a construção
dessa noção de aceitação e de interesse. Muitas pessoas não querem ter uma referência ruim no palhaço de cara branca e nariz vermelho. Então, como que você vai desconstruir essa referência traumática da pessoa, né? Então aí quando vai num hospital ou vai num lugar fechado, né? Aí entra o palhaço lá com aquela cara branca e nariz vermelho, de repente ali tem uma pessoa traumatizada, né? Então como que opera-se um procedimento para diminuir o dano, redução de danos de palhaçofobia, de clownfobia? Particularmente no meu caso, eu tenho um estado já assim de energia que muitas vezes eu não vou de máscara, não vou de nariz, vou só com uma roupa especial, assim, um look especial. Acho que tá ficando escuro aqui, peraí. Eu vou com aquele look especial e consigo criar uma empatia, uma aproximação com a pessoa, mesmo ela sendo traumatizada com a máscara, com a cara branca e o nariz vermelho. Eu tenho experiências disso já, tá? E finalmente a última questão que fica então, quais são as questões éticas? Porque para entender o papel social do palhaço, a gente acaba caindo numa questão ética, né? Quais são as questões éticas específicas do ofício do palhaço ou da palhaça? Eu penso que as primeiras questões éticas elementares, principais, são manter o jogo. Se entrou no jogo, tem que permanecer no jogo. Não dá para desfazer o jogo no meio, né? Então você tá lá no meio do jogo com o público e fala, não vou jogar mais não, vou embora, apelei, não vou sair do personagem, né? Então, do personagem não, desculpa, sair do estado do estado energético extracotidiano, né? Então a gente já fez isso muitas vezes, né? Tava ali jogando com o público, uma criança entrou, tomou a cena, incomodou, repetiu, ou um adulto, um bebum, o cachorro, aí a pessoa não deu conta daquele estímulo, aí ela saiu do jogo, perdeu a energia e virou mais um cidadão comum diante da plateia. Então eu acho que isso é um princípio ético, né? Entrou no jogo, tem que sair jogando, né? O outro princípio ético é estar em ação, né? Então, não adianta falar, eu sou palhaço, eu sou palhaça, porque eu me visto de palhaço, eu tenho uma cena de palhaço. Eu falei, olha, você só é palhaço quando você está em ação, porque o mestre de ofício, mesmo ele que tem 30 anos de experiência, ele só se torna o que ele é quando ele está em ação. Inclusive o Tchekovat fala isso. O palhaço precisa de ser reconhecido pela plateia, o palhaço tem que ser identificado pelo público, não é a pessoa que chega e fala assim, eu sou palhaço. Então a gente tem muito esse costume de falar assim, palhaço Pindaíba, palhaço fulano de tal, palhaço quintal. E na verdade o palhaço, ele é quem o público vê, né? Então um cidadão comum na rua que tem como ofício a arte da palhaçaria, se ele está andando pela rua como qualquer transeunte, ele não é um palhaço, ele é mais um transeunte. Então o palhaço só se constitui na sua ação de ritualidade cênica e cômica, né? Isso penso eu. Se vocês quiserem, vamos debater. Estamos aqui para debater. E finalmente um outro aspecto ético, não menos importante, mas polêmico, é que será que o contrato que você atende não é só de dinheiro, não, é a intenção, a instituição, a visão de mundo que aquilo carrega, a visão política que aquilo carrega. Será que o contrato que você atende contribui mais com a liberdade do seu público ou com o enclausuramento, a manutenção do aprisionamento, da condição de servidão do seu público, né? Então, eu trabalhei recente num contrato aí da Transpetro, que é empresa da Petrobras, e eu pensava muito se eu estava sendo hegemônico, né? E num ponto de vista macro, eu estava sendo hegemônico, porque depois a Petrobras pegava a minha imagem na comunidade e falava, veja a Petrobras cuidando da comunidade. Mentira, né, gente? Mentira. Então, por esse aspecto, eu estava sendo hegemônico, mas quando eu via a comunidade, um lugar muito afastado, uma zona muito precária, pessoas vivendo em condição muito ruim, mas que chegava o palhaço na porta da casa da pessoa e fazia um rock, fazia um carnaval e tal, declarava um poema, fazia um alecuxi, um tralalá ali,
E a pessoa ficava emocionada e ria, não sabia se ria, se chorava. Nossa, gente, eu presencio, nas zonas de vulnerabilidade, eu presencio efeitos incríveis. Pessoas que não sabem se rir, se choram, perguntam se é com ela, outras fogem, são reações incríveis. Mas, do ponto de vista da recepção do indivíduo que recebe o palhaço na zona de vulnerabilidade, era um ato de libertação, né? Porque ali estava envolvido. De modo que do ponto de vista da recepção individual, eu acredito que eu estava executando uma ação contra-hegemônica, de libertação, de afeto, né? Mas do ponto de vista institucional, eu estava dentro de um contrato da Petrobras, que é uma empresa que violou e intoxicou essas comunidades, né? Então fica essa reflexão aí sobre a ética do ofício da palhaçaria, fica aí essa reflexão sobre o papel social do palhaço, fica essa reflexão aí sobre as heranças culturais e origens rituais da arte da palhaçaria. Muito obrigado, boa noite, eu sou Tiago Araújo, eu estou aqui no primeiro episódio da websérie Ética, Cultura e Lazer. Se você não gostou, não dê likes. Se você não chegou até o final do vídeo, então você não vai me ouvir falar isso. Agora tá meio escuro porque eu mudei de câmera, porque a outra acabou a bateria. Você vê aqui é meta reciclagem misturado com o gambiarra, com a pessoa que não sabe mexer nos aparelhos, é terrível. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver interessado, dá uma olhadinha aí nas referências de vídeo e de leitura. E bons estudos, e muito obrigado. Até breve.